Os furtos de veículos ainda representam um grande desafio para as autoridades em Ribeirão Preto. O trabalho envolve combater os ladrões nas ruas e também os receptadores. 2024 terminou com 1.632 registros de veículos furtados, de acordo com a Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão. Destaque para Bonfim Paulista, que apresentou um aumento de 83% nos casos. Foi lá que a Camille entrou para as estatísticas. A moto dela foi levada numa manhã rotineira de trabalho. Nem as câmeras de segurança ao longo da vizinhança inibiram o criminoso. Pedi para minha patroa, falei para ela puxar nas filmagens. Nas filmagens mostra um indivíduo vindo aqui, né? Ficou uns 1 minuto, 2 minutos sentado aqui no ponto, só analisando a moto. Tava saindo o cliente, então ele esperou dar uma acalmada para estar indo até a moto e estourando o miolo para levar ela. O número de registros de motocicletas no Brasil inteiro aumentou por conta do preço do bem, da economia que esse bem gera, né, pelo consumo de combustível. Então isso aumentou o número de veículos de 2 rodas, por consequentemente é o tipo de veículo que é mais furtado ou roubado na nossa região. A moto não era apenas um número para a jovem Camille. O crime transformou em pesadelo aquilo que nasceu como um sonho realizado. Eu tenho 21 anos, comecei a pagar essa moto quando eu tinha apenas 18 para 19 anos. Fiz um consórcio, trabalhei muito para falar a verdade para vocês, para conseguir conquistar essa moto, porque todo mundo sabe que a independência da gente é a melhor coisa que a gente tem, né? Conquistar alguma coisa, saber que é do nosso suor, saber que você está ali toda semana, todo final de semana, que eu sempre fui de fazer extra para conseguir pagar minhas contas. Saía daqui, já ia para outro serviço, para conseguir comprar uma coisa que eu sempre quis, né? E hoje em dia, uma coisa que eu demorei 2 anos para conquistar, em coisa de 2 minutos, foi. Seja aqui em Bonfim Paulista ou em toda Ribeirão Preto, as autoridades têm notado mudanças no comportamento criminoso. Houve queda nos roubos, que é quando existe um emprego de violência ou ameaça. Entre 2023 e 2024, essa redução foi de quase 40%. É aí que a cidade passa a notar um número maior de furtos, que é justamente os casos que acontecem longe dos olhos das vítimas. Verificamos que de 2023 para 2024, uma variação muito pequena, que em números absolutos não é tão significativa, mas não significa que a polícia não está atenta. Tanto que algumas ações policiais feitas em Ribeirão Preto, na região, elas contribuíram para a diminuição de furto e roubos de veículo. O capitão Edgar, da Polícia Militar, explica que num período mais longo, considerando o início dos levantamentos estatísticos, Ribeirão Preto tem vivido anos de grandes resultados no trabalho das forças de segurança. Em 2024 foi a menor média mensal de roubo de veículos. E o crime de furto de veículos, a segunda menor média, e ela justamente está muito próxima do ano de 2023. Isso sem falar, no ano de 2024, nós tivemos uma produtividade, uma prisão entre maiores e menores de 3.599 pessoas. Se a gente dividir isso aí ao longo do ano, dá 299,9. Já o delegado de polícia, Sebastião Piscinato, destaca que a recuperação dos veículos vem crescendo como uma das respostas aos roubos e furtos. De 23 até agora, em torno de 3.600 veículos furtados ou roubados. Nesse mesmo período, 2.500 veículos recuperados. Então, nessa balança, ainda tem um déficit em favor da criminalidade, em que a polícia trabalha nessas áreas de maior incidência criminal, como você vai pegar a área de Bonfim Paulista, que é uma área que nos preocupa, a área da zona sul da cidade também nos preocupa. Nós intensificamos as ações policiais. Um dos grandes obstáculos para as polícias continua sendo o ato que vem logo após o trabalho dos ladrões, que é o crime de receptação. Mas também para esse mal, as autoridades têm encontrado novos remédios. A alteração legislativa que modificou o artigo 311 não é vantagem. O sujeito furtar um veículo, adulterar os sinais identificadores, adulterar a placa, para ele utilizar, circular nas vias públicas. Hoje, o cinturão de proteção das cidades, com câmeras de monitoramento em tempo real, ela gera alertas de veículos clonados. Então, permite a atuação da polícia, aumentamos as prisões em flagrantes por receptação e também adulteração.
Com novas abordagens, mudanças na lei e o uso das tecnologias, as lideranças policiais querem passar o recado de que o criminoso não terá vida fácil daqui para frente. Nós estamos com um trabalho bastante intenso com as demais forças policiais, especialmente a Polícia Civil, que nós já temos um trabalho de longa data para coibir tanto o furto quanto o roubo de veículos e esse comércio ilegal de peças. O monitoramento em Ribeirão Preto já é uma realidade. E esse monitoramento, que faz parte do nosso plano de policiamento inteligente, também já integra o Muralha Paulista, que também já é uma realidade no nosso município. Então, a polícia continua trabalhando de maneira incansável e o crime não compensa. Aqui em Ribeirão Preto não compensa. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E os amigos da Camille, que nós mostramos lá no comecinho da reportagem, estão realizando uma ação para tentar pagar ao menos, o que ainda falta da moto para ser quitada, a moto que foi furtada. Eles estão promovendo então uma rifa, você de casa pode ajudar. Outras informações no WhatsApp, que é o 16991186209. Está aparecendo aqui, ó, 16991186209. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Doutor Jean Alves, advogado, ao vivo aqui com a gente no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, o crescimento dos aplicativos de entrega fizeram com que as motos se multiplicassem nas ruas de Ribeirão Preto. O crime percebeu isso, atacou. Esse fenômeno precisa ser acompanhado agora pelas autoridades de perto, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, aos telespectadores no Jornal da Clube. Sem dúvida, André, essa dinâmica de execução do crime de furto, em especial de roubo, se utilizando falsamente de entregadores, isso coloca em xeque também a credibilidade daqueles que estão no exercício dessa profissão de maneira tão lícita e tão nobre. Então, é preciso pensar segurança pública não somente do ponto de vista da polícia preventiva, que é o patrulhamento ostensivo aí que incumbe a polícia militar e o repressivo a polícia civil, mas também com os órgãos de controle municipal, ou seja, ações de segurança integrada. Te dou um exemplo de algumas cidades que já vêm realizando um cadastro municipal desses veículos e desses integradores e, obviamente, quando a gente amplia um marco significativo de câmeras que façam um controle passivo da população e da circulação especial de motos, com radares inteligentes que façam a identificação desses veículos em tempo real, essas informações já são transmitidas para a Polícia Militar e isso, sem dúvida, promove uma eficiência na segurança local. Doutor, existe aí um mercado que é daqueles receptadores, né? Aqueles que vão comprar esses veículos ou as peças desses veículos furtados. E a responsabilidade de ir atrás desses receptadores, de fiscalizar, não pode ser só da polícia, né? Sim, é muito importante que haja, então, ações coordenadas. Então, eu aloco operações específicas da Polícia Civil Repressiva que age no pós-crime, identificando quais são esses locais que estão recebendo esses veículos e esses produtos objetos de furto e realocando-os no mercado clandestino. Então, a Polícia Civil fará esse trabalho de investigação e promoverá todos esses elementos de informação ao Ministério Público para que isso possa se traduzir em ação penal e responsabilidade criminal desses autores. Mas é preciso a articulação com o Poder Executivo que mapeie esses locais a fim de lacrar administrativamente aqueles que estejam com irregularidade e que essas ações sejam, do campo de vista da criminologia, não só permanentes, mas também com esse foco preventivo, cadastro, verificar, um mapeamento que a gente chama de diagnóstico situacional desses crimes em específico. A cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, vai crescendo a cada dia tem um novo bairro, um novo loteamento surgindo aí e a gente muitas vezes vê que não tem esse investimento em contrapartida na colocação de mais policiais nas ruas, enfim, precisa ter de fato um planejamento, né, doutor? A gente precisa ofertar mais segurança para a população. Exatamente, André. Planejamento e articulação dos poderes, verificar que segurança pública não se pensa somente do ponto de vista da Polícia Militar, que esses policiais estejam sim na rua, trabalhando com essas estratégias através de seus braços específicos, Força Tática e BAEP, mas que também o núcleo Ribeirão Preto agora possui uma pasta da Justiça, que seja mapeado esses locais, que esse controle passivo da população e da circulação seja implementado, que haja a ampliação desse programa de monitoramento eletrônico, a fim de que administrativamente, juntamente com as forças do Estado, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós possamos fechar esse círculo criminoso e isso se traduzirá em eficiência e numa redução dos crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos na cidade de Ribeirão Preto.
Advogado, doutor Jean Alves, agradeço a presença do senhor aqui com a gente. Um abraço e até mais, doutor. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.